em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, tem alguns versos nesse capítulo que são o registro do ministério de João Batista, o batismo de Jesus, e até o verso 12, o foco está em João Batista e a mensagem do Evangelho. Depois do verso 12, do verso 13 em diante, tem o registro do batismo de Jesus, e a gente vai chegar até o verso 12, e tem algumas coisas preciosas nesse texto sagrado, que eu quero tirar daqui, e a gente vai conversar aqui. Mateus capítulo 3, vamos ler já dos versos de 1 a 12. Baixa a tua cabeça primeiro, por favor, e vamos orar. Pai amado, nós glorificamos o teu nome, porque tudo vem de ti e deve voltar para ti. Tu és rei, tu és Senhor, o governo está em tuas mãos, o governo da nossa vida também. Pai, nós estamos diante do Senhor, clamando para que o teu Espírito, Espírito do conhecimento, Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, alcance o nosso espírito pela tua palavra e despedace toda a estrutura de iniquidade que haja em nós, de pecado também, para que o conhecimento do Senhor e da sua vontade, ó Deus, marque a nossa vida e nos transforme um pouco mais à semelhança de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor. Pai, no nome de Jesus, tu tens liberdade entre nós. Repreendemos no nome de Jesus qualquer coisa, qualquer força espiritual, qualquer espírito maligno ou humano que se levante contra o conhecimento e a revelação do teu Espírito pela tua palavra, e revela-te, manifesta-te. Tu tens liberdade, senhorio, primazia nesse lugar, nesse ambiente, e cedemos a nossa mente, o nosso espírito, a nossa atenção, nosso coração ao Senhor exclusivamente, para que o Senhor ministre a cada um de nós, por favor. E te agradecemos, e te bendizemos, no nome santo do amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Céu ou inferno? Escolha. Ok? Você já escolheu? Amém. Céu ou inferno? Temos que escolher. Amado, olha aqui para mim. O Evangelho de Jesus Cristo nos oferece muitas oportunidades. O Evangelho de Jesus Cristo são as boas notícias de Deus para nós. E ele comunica verdades para nós e que pedem de nós decisão. Amém? Estão comigo? O Evangelho de Jesus pede decisão de cada um de nós, quanto às verdades, os valores, os princípios. Todas as boas notícias de Deus para nós exigem de nós um posicionamento, exigem de nós uma tomada de decisão. O pecado e a iniquidade, eles separaram a gente de Deus. O Evangelho nos ensina isso, e nos colocaram numa condição de condenação. E o Evangelho de Jesus é que nos alerta sobre essas verdades. O Evangelho de Jesus Cristo que nos ensina a nossa real situação. Antes que Deus falasse conosco, nós nem sabíamos que estávamos perdidos. Nem sabíamos que estávamos em estado de condenação por causa do pecado e da iniquidade que existe em cada um de nós.
É o Evangelho de Jesus que trouxe essa verdade para cada um de nós. E diante da comunicação desta verdade tão tremenda, tão poderosa do Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos responder, precisamos nos posicionar, precisamos tomar uma decisão. E toda decisão que tomamos, depois da comunicação, da revelação, da notícia de algo tão importante que vem da parte de Deus a nós, depois da decisão, nós experimentaremos as consequências. Todas as decisões. Se a gente responder positivamente aquilo que Deus está falando com a gente vai experimentar um tipo de consequência. Se a gente não responder ou ficar em cima do muro, nós vamos ter outro tipo de consequência. As nossas decisões, ou a falta delas, vão acarretar coisas sobre nós. As nossas decisões é que contam, no dia a dia, no nosso andar, na nossa vida, vivência, as nossas decisões é que vão determinar onde a gente vai chegar, como será o nosso casamento, como você quer que seja o teu casamento. Você precisa tomar decisões, você precisa fazer coisas ou não fazer coisas, você precisa passar a fazer coisas, passar a se conduzir, ter uma conduta, ter um comportamento no teu casamento, para que ele seja melhor, ou então deixar de fazer coisas. São decisões, fazer ou não fazer coisas, e cada uma delas traz consequências para nós. Um exemplo para você de decisão que pode trazer muita alegria, e trouxe muita alegria, me permita, usar o exemplo da minha própria família, a decisão dos meus pais, meu pai e minha mãe, de virem de São Paulo para cá, para conhecer a bisneta, e a gente ter o prazer de ficar junto. A decisão do Nito e Neide, de virem de Pernambuco para conhecer com nós a nossa neta, e nos dá a alegria de estarmos juntos. Essa decisão trouxe alegria para nós. Isso é uma bênção. A tua decisão, aquilo que você decide no teu dia a dia, determina muitas coisas. O fato é que o Evangelho, ele comunica coisas impressionantes para nós, ele nos comunica coisas preciosas. E dentro desse texto de Mateus capítulo 3, de 1 a 12, está havendo uma comunicação de oportunidades. O Guilherme, enquanto estava ministrando, falou isso na ministração, que o Evangelho, a palavra de Deus, nos dá oportunidades. É verdade. O Evangelho, quando é comunicado a nós, nos dá oportunidades de tomarmos decisões para mudarmos a nossa vida, mudarmos a nossa história, mudarmos o nosso destino, mudarmos a eternidade a nosso próprio respeito. O Evangelho, quando é comunicado a nós, pela igreja, alguém comunicou o Evangelho para nós, mostra que é tempo, Deus inaugura um tempo, o Evangelho fala para a gente, olha, há um tempo de Deus que foi inaugurado e você tem a oportunidade de tomar uma decisão. Eu quero destacar algumas coisas aqui nesse texto e perceber aqui alguns tempos, algumas coisas que o Evangelho apresenta para nós, e nos dá essa oportunidade de nos posicionarmos e tomarmos decisões para a nossa vida. Amém? Essas decisões determinarão como será a tua vida, como será o teu destino, como será a tua eternidade. Você faz escolhas. Você faz escolhas. Ok? Céu e inferno. Escolha. Vamos ao texto. Vamos lá. Mateus capítulo 3, de 1 a 12. Eu vou ler na versão da linguagem de hoje. Você vai acompanhando aí na tua Bíblia, e o texto diz assim: Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato.
Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas! Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Frutos de arrependimento. Verso 9. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não merece a honra e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, por favor, comunica as tuas vontades ao nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira coisa, a primeira oportunidade que a partir de agora eu vou chamar de tempo, ok? Que esse texto está comunicando a nós, tempo de arrependimento. O Evangelho fala para nós que nós estamos num tempo de arrependimento. E eu tive o cuidado de verificar essa palavrinha aí, que é tão linda, que muita gente pôs nome de ministério, né, metanoia e tal. É uma palavra grega para a palavra arrependimento. Então tem ministério que botou o nome de metanoia, muito legal. Essa palavra é tremenda, uma palavra importante demais. E eu quero verificar isso com você. Aquilo é o dicionário, né? O que significa arrependimento? E essa palavra, o que ela significa? Significa mudar a mente, ou arrepender-se, né? Mudar a mente para melhor, emendar, né, de coração, e com pesar os pecados passados. Meta significa direção, noia significa mente. Literalmente falando, arrependimento significa mudança de mente, ou um redirecionamento do teu pensamento, ou um redirecionamento dos teus, da tua razão, da maneira de você pensar, não dos pensamentos apenas, mas da estrutura de pensamento. Como que você pensa casamento? Precisa ter uma salvação. Como você pensa família? De repente é preciso que haja uma salvação, uma transformação no teu jeito de pensar família. Arrependimento significa mudança de mente a partir de um padrão que vem do céu, a partir de um padrão que vem de Jesus, que vem do reino de Deus. Como que a gente pensa namoro? A gente precisa reaprender a pensar namoro do ponto de vista de Deus. A palavra arrependimento não é apenas uma sensação de desconforto, né, de pesar por coisas erradas, por infrações que nós cometemos na nossa vida. Arrependimento não é apenas isso. Arrependimento implica em transformação, implica em mudança, não apenas de conduta, mas da maneira de pensar todas as coisas. Arrependimento
deve produzir transformações internas dentro de nós, transformações dos nossos sentimentos, transformações dos nossos um conjunto de valores mais internos, mais pessoais, que estão dentro de nós. Eles precisam de uma ação de poder da parte de Deus para serem transformados, para a gente passar a pensar como Jesus. Aí a gente lembra do texto de 1 Coríntios, que fala que nós temos a mente de Cristo. Na verdade, nós precisamos reaprender a pensar a vida, reaprender a pensar todas as coisas e aprender a pensar todas as coisas a partir da mentalidade de Jesus Cristo. Isso não acontece no estalar de dedos, isso depende de um esforço, depende de você ler a palavra de Deus, de você buscar a presença de Deus, de você adorar ao Senhor, de você abrir a tua mente e o teu coração para as verdades de Deus, e principalmente Deus vai usar a ferramenta da sua palavra para corrigir o nosso jeito de pensar todas as coisas. Amém? É tempo de arrependimento. É tempo de mudança. A palavra-chave na compreensão e no significado de arrependimento é mudança. Fale comigo, arrependimento é mudança. É mudança. Vamos lá, é mudança. Isso. É preciso que haja mudança. Se não houve mudança, não houve arrependimento. Porque arrependimento é transformação. Amém, queridos? É isso aí. Então eu quero dizer 3 coisas para você que está dentro do conceito de arrependimento. Primeiro, arrependimento é uma consciência de pecado. Consciência de pecado, nós já falamos, mas basicamente estou resumindo o que eu já disse. Consciência de pecado, mas não apenas consciência de pecado. Uma segunda coisa é arrependimento, é mudança de mente, mudança de pensamento. Ok? O homem é o que pensa. Já ouviram essa frase? Amém? O homem é o que pensa. Você é o que você pensa. Por isso a palavra de Deus é repleta de versículos, principalmente nas epístolas paulinas, nas cartas de Paulo, fala da renovação do nosso entendimento. A gente precisa reaprender a pensar todas as coisas. O nosso entendimento de tudo precisa ser salvo, cristificado, precisa ser ungido, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Senão a gente está na igreja pensando igual ao mundo, está na igreja pensando namoro igual ao mundo, está na igreja pensando dinheiro igual ao mundo, está na igreja pensando casamento e família igual ao mundo, está na igreja pensando sexo do jeito que o mundo pensa sexo, está na igreja pensando em Deus do jeito que o mundo pensa em Deus. Não funciona. Nós precisamos de salvação, precisamos de transformação. Amém, queridos? Estão comigo? Estão comigo? Amém. Posso continuar? Uma coisa tremenda. E a terceira coisa, mudança de conduta e de comportamento. Dentro dessa terceiro aspecto aí, da linha C, mudança de conduta e de comportamento, o que a gente pensa do arrependimento? Eu estou pensando no que João Batista cobrou dos saduceus e fariseus, né? Os saduceus e fariseus eram castas dentro da sociedade judaica, né? Faziam parte de uma elite da sociedade, basicamente isso. Os sacerdotes faziam parte dessas 2 castas, e então eram pessoas de autoridade, exerciam autoridade sobre a sociedade, ensino. Os escribas, os homens ricos da sociedade, geralmente ou eram fariseus ou eram saduceus, certo? Mas eram também os doutores da lei. Os doutores da lei eram, a maioria deles, fariseus, e conheciam a palavra de Deus, mas a vida deles não expressava os valores de Deus e do seu reino. Por isso, a menção do profeta João Batista, né, a esses homens, quando eles chegaram. Quando eles chegaram, João Batista olha para eles e fala assim: raça de víboras, ninho de cobras. Esses camaradas, eles eram doutores da lei. E ele não media a palavra, não. Vocês são isso. Tentam mostrar para o povo que não são, que são bons, que conhecem Deus e fazem a sua vontade, mas vocês são serpentes.
Vocês vão para o inferno e vão levar muita gente com vocês. A palavra de Deus às vezes faz isso com a gente, não faz? Não faz, amados? Dá na nossa cara, posso usar essa expressão? Eu não estou querendo ser ofensivo com você de forma alguma, né? Mas ela nos confronta, não é? Eu usei uma expressão meio chula, né? Dá na nossa cara, né? Mas a real é o seguinte, que a palavra de Deus às vezes faz isso comigo. Eu sinto umas chapuletadas às vezes, e eu preciso corrigir. A palavra de Deus faz isso com a gente. A gente não tem que ficar cheio de dodói. Quando a palavra de Deus, o Espírito de Deus ministra isso na nossa vida. Isso implica em mudança. As mudanças vão nos levar à cura e transformação. Amém, queridos? Aí ele larga essa para os fariseus e para os saduceus. Aí ele cobra uma coisa dos fariseus e saduceus: mostrem pelas suas ações que vocês se arrependeram. Mas isso é tão sério que isso pode definir se você é salvo ou não. Céu e inferno. Escolha você. Escolha você. Você pode escolher o céu. Mas se você continuar vivendo como um filho do inferno, é para lá que você vai. Escolha o céu. Mas isso implica em arrependimento e mudança. Em consciência de pecado, mudança de mentalidade e mudança de conduta. Fale comigo. Consciência de pecado, mudança de mente, mudança de conduta. É assim que funciona. Senão, que tipo de vida cristã a gente está vivendo? Não funciona. Né? E frutos de arrependimento pode ser alguma coisa assim. Pode ser alguma coisa assim. Quem falava palavrão, ou palavras ofensivas de baixo calão, não fale mais. Muda a conduta. Simples assim. Aí eu vou para Efésios 4, 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Quem fazia alguma coisa, porque agora você está andando com Jesus, e o Espírito Santo está em você, e você fez do Evangelho a causa da sua vida, e não depende do que você sente, depende se você decidiu entrar nessa causa. Amém? Os sentimentos também serão tratados e transformados, porque nós somos um todo. Agora, eu não decido obedecer dependendo do que eu estou sentindo. Eu não decido honrar a Deus dependendo do que eu estou sentindo. Eu não decido adorar a Deus dependendo do que eu estou sentindo. Eu não decido ser fiel ou não dependendo do que eu estou sentindo. E eu não decido ser responsável para com as minhas responsabilidades da vida cristã dependendo do que eu estou sentindo. Não tem nada a ver o que eu estou sentindo. Depende de você estar na causa do Evangelho, ter decidido entrar na causa do Evangelho, porque o Evangelho entrou em você. E agora você está mudando a sua conduta, porque agora você é um cidadão do céu. E você está trabalhando sério na sua vida para corrigir e deixar a conduta relacionada a pecado lá na cruz do Calvário. E você andar como um filho de Deus na terra. Amém? Então, se falava palavrão ou palavras ofensivas de baixo calão, simplesmente não fale mais. Ou, se a gente mentia no passado, não minta mais. Aí eu vou para Efésios 4, 25 e diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou então, quem roubava ou se aproveitava dos outros, ou não dizimava, a palavra de Deus fala que não dizimar é roubar, ok? Quem roubava ou se aproveitava de outros,
ou não dizimava, veja o que diz Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, mude, não faça mais. Isso é fruto de arrependimento. Quem se amargurava com outras pessoas, ou era briguento e escandaloso, conhece alguém assim? Alguém que tende para a amargura. Há uma tendência pessoal para se amargurar com as pessoas, se amargurar por conta de palavras, se amargurar por conta de conduta. Há uma tendência do coração para se amargurar, para se irritar, para ser escandaloso, para ser briguento, um espírito briguento, né? Conhece alguém assim? Não aqui, a gente não tem gente assim. Nem na nossa cidade. Conhece alguém de outra cidade que é assim? Aqui não tem nenhum desses problemas. Não, né? Não. Nem em Pernambuco. Não, em Pernambuco não tem nada disso. Não. Nem em São Paulo, né? Não tem. Mas se você conhece alguém, ore por essa pessoa, né? Se alguém tem essa tendência, se amargurava com pessoas, ou era briguento ou escandaloso, veja o que Efésios 4:31 diz: longe de vós, afasta da sua vida, põe para longe toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Ou seja, não seja mais amargurado, nem briguento, nem escandaloso e nem malicioso. É mudança de conduta, é fruto de arrependimento. Amém? Ou, quem era tolerância zero? Conhece alguém tolerância zero? Né? Não suporta nada, né? Tolerância zero. Alguém que está irritado sempre, né? Então, não precisa nada para estourar. Quem era tolerância zero, ou vingativo, ou tendente a guardar ofensas dos outros no coração, Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não é um bom argumento de Deus? Fala a verdade. Não é um bom argumento de Deus? Perdoa as outras pessoas. Por quê? Porque Deus te perdoou, cabeça. Perdoa. Seja compassivo com os outros. Por que eu tenho que ser compassivo? Porque Deus é compassivo com você. E muito paciente. Por que eu tenho que ter misericórdia para com as pessoas? Porque Deus tem misericórdia para com você. O que seria de nós se Deus não tivesse, né? Arrependimento e frutos de arrependimento. É tempo de arrependimento. Amém, queridos? É tempo de arrependimento? Sim, porque é tempo de transformação. É tempo de correção. É tempo da gente se quebrantar. É tempo da gente pensar igual Jesus. É tempo da gente transformar a nossa conduta. E é tempo da gente mostrar essas coisas pela nossa conduta e pela nossa vida. Amém, queridos? Há uma coisa, um segundo tempo aqui que o Evangelho traz para nós. O Evangelho traz para nós um tempo de decisão. Nós precisamos tomar decisões. É aquilo que eu falei logo na introdução. Os versos 10 e 12, veja que interessante. Quando ele está falando a respeito de Jesus, ele usa duas figuras muito interessantes, João Batista. Ele fala assim: o machado está posto, pronto para cortar a árvore pela raiz. O machado está colocado numa raiz. E o verso 12 diz: com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Duas figuras, duas ilustrações que o João Batista está usando, que não são novas. Existem textos no Antigo Testamento que usam essas figuras, essas ilustrações. O machado está posto à raiz, né? Não é a primeira vez que isso se lê na palavra. Significa que a gente está num tempo perigoso. Tem algo que que vai acontecer. Olha, a coisa está curta, a gente precisa se posicionar, é tempo de decisão, o machado está posto à raiz, alguma coisa vai acontecer. Ou seja, na primeira ilustração, João está dizendo, o machado está à raiz, dá uma olhada em cima para ver se está dando fruto bom, se está dando fruto bom, deixa ela aí.
Agora, se está dando fruto mal, o machado vai cortar. Esse é o perigo. A mensagem do Evangelho, eu vou seguir a próxima coisa, que é tempo de salvação. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação, mas ela também é uma mensagem de juízo. Quem prega o Evangelho, se prega apenas salvação, está pregando a metade do Evangelho. Por quê? Nós precisamos de salvação porque estamos perdidos, ou estávamos. Precisávamos de cura porque estávamos doentes. Precisamos de transformação porque não estávamos do jeito que Deus queria, e segundo a vontade de Deus. Nós precisamos de cura. A mensagem de salvação também é uma mensagem de juízo. Céu ou inferno, escolhe. É tempo de decisão. Sabe de uma coisa? E a pá está na mão dele, e ele vai separar o trigo da palha. Essa pá aqui é uma pá de madeira. Joga o trigo num lagar, joga o trigo não é um lagar é de azeitona e uva. Pensei em Gideão, né, que estava malhando o trigo num lagar, mas não é esse o caso, né? Joga o trigo numa superfície plana. Aí, essa pá de madeira, ou uma borracha, ou alguma coisa, ou uma outra vegetação firme e resistente, né, mais maleável, se batia no trigo para soltar o trigo da palha, né? E é malhação. A vida faz isso com a gente, às vezes Deus faz isso com a gente. Mas quem tomou a decisão de andar com Jesus, a hora que a vida bater na gente, vai sobrar o trigo, vai sobrar a essência, vai sobrar o caráter de Cristo, vai sobrar o Espírito Santo em nós, e Ele vai recolher a gente. Amém? E às vezes, amados, tem casca em nós, na nossa vida, a nossa espiritualidade precisa ser reformada, precisa ser renovada, precisa ser restaurada, e às vezes é abaixo de dor que as coisas acontecem. Eu gostaria que não fosse assim, por isso é assim comigo. A iniquidade e o pecado marcou tanto a nossa alma, que às vezes, para Deus arrancar uma malignidade de nós, arrancar uma iniquidade, uma obra de iniquidade de dentro de nós, às vezes Ele tem que fazer força, e às vezes dói na gente, nos constrange, e mexe com as nossas vontades, mas é assim que acontece. Bate para separar o trigo da palha, porque vai ter um momento em que Ele vai recolher tudo isso. Aí Ele pega esse conjunto, está tudo misturado, aí Ele passa essa pá nessa coisa toda e joga para o alto, e o vento bate, e Ele vai levar a palha embora, e vai cair só o trigo. Tantas vezes a vida, o mundo, e honestamente, às vezes Deus bate na gente, pega a gente, joga, e quando vem um vento de lutas, dificuldades, e é para levar a coisa ruim que está em nós. Mas aqui não está falando de tratamento pessoal, aqui está literalmente falando de pessoas que são do reino dos céus e pessoas que são do império das trevas. Quando as lutas vêm, presta atenção, quando as lutas vêm sobre nós, se decidimos andar com Jesus, a força de Deus está em nós. Há uma provisão, assim como nós cantamos no início, há provisão de graça, há provisão de força, há provisão de milagres, há provisão de dinheiro, há provisão de poder, há provisão de curas, há provisão de sabedoria, há provisão do céu sobre nós para nos fazer forte diante de todo tipo de vicissitude, todo tipo de... Conhece a palavra vicissitude? Essa é nova, tá? Anota aí no seu caderno. De todo tipo de tribulação, de todo tipo de dificuldade. A gente é feito forte pelo Espírito Santo de Deus, e a gente pode vencer e superar, porque a palavra de Deus fala que a gente é mais que vencedor. A vitória
vitória é possível ao Filho de Deus. A gente vai superar todos os desafios e todas as dificuldades. Mas quando o Espírito de Deus está em nós. Agora, quando a vida castiga a gente se levanta forte, porque o Espírito de poder está em nós. Agora, quem não decidiu por Jesus, quem não decidiu pelo Evangelho, quem não decidiu pelo reino de Deus, quem não se arrependeu dos seus pecados, o vento da vida joga esse povo fora. E a palavra de Deus fala que esses vão queimar num fogo que não se apaga pela eternidade. Céu ou inferno, escolhe. Essas figuras são interessantes. Então, de todo jeito, é tempo de decisão. Tempo de decisão. Deixa eu falar uma coisa para você. A maioria das nossas crises são geradas por causa da indecisão. Amém? Está lendo lá? A maioria das nossas crises estão baseadas em nossas indecisões. Eu não tomo partido, eu não tomo decisão, eu não defino a minha vida, nem lá nem cá, nem certo nem errado, nem igreja nem mundo. A gente vive num estado, num limbo, a gente vive numa situação de indefinição. Isso castiga a nossa alma, castiga a nossa mente, castiga a nossa vida, isso afeta a nossa vida em todos os sentidos. Enquanto vacilamos entre o certo e o errado, instala-se uma crise que afeta todas as áreas da nossa vida. Amém? Por isso o Evangelho pede de nós decisão, é tempo de decisão. Eu preciso decidir, eu não posso ficar em cima do muro a respeito de nada. Amém, queridos? De repente, a maioria das nossas crises é porque a gente está com um pé na igreja e um pé no mundo. Não sabe se casa ou se compra uma lambreta. Agora, quando você decide, eu vou comprar lambreta, acabou a crise. Amém? Acabou a crise. Eu faço psicologia ou física nuclear. Que crise, né? A hora que você define, acabou a crise. Vai fazer física nuclear. Acabou a crise. O Evangelho nos ensina a tomarmos decisões sempre na nossa vida. E ele nos ensina a dizer não constantemente ao pecado, e sim à vontade de Deus. Talvez, amado, essa seja uma resposta para você nessa noite. Talvez essa seja a resposta que Deus está te dando. Olha por que você está em crise. Olha por que você está há tanto tempo em crise. Porque você está em cima do muro. Toma uma decisão hoje, de repente, meu amado. Hoje é o dia de você definir a tua vida. Hoje é o dia de você se posicionar. Avalia teu coração. Esse Deus está falando com você. Tempo de salvação, o Evangelho comunica, é tempo de salvação. Veja o verso 10. No verso 10, toda árvore que não dá frutas boas serão cortadas e jogada no fogo. O verso 11 diz assim: eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim, a salvação está chegando. Jesus está chegando. Aquele que virá depois de mim, Jesus está chegando. Ele chega para as pessoas. Talvez ele esteja chegando hoje na vida de muitos aqui. A salvação está chegando, porque a salvação é Jesus. Aquele que vem depois de mim, os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Carregar as sandálias, desatar sandálias, quem praticava isso era o servo de menor importância na casa.
O menos importante é que tocava nos pés do seu senhor, desamarrava suas sandálias, tirava suas sandálias, colocava suas sandálias. Aquele servo que não tinha importância nenhuma, que se ele vive ou morre, não faz a menor diferença. Comparado com Jesus, João Batista está dizendo, até isso, para mim, com relação a Jesus, seria uma honra que é grande demais para mim. Não, eu não vou tocar nos pés de Jesus, porque a honra de tocar nos pés de Jesus, ou de trocar suas sandálias, ela é demasiadamente grande. E quem está falando isso é simplesmente o maior de todos os profetas. Jesus disse que João Batista foi o maior de todos os profetas, o maior de todos os homens, até Jesus e até o reino de Deus em Jesus. É muita honra, é muita honra. Está chegando Jesus. E no verso 12, que com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Sabe, amado, a salvação aqui é o seguinte, veja aqui, o fogo do verso 10 é fogo de destruição, é juízo. O fogo do verso 12 é fogo de destruição, é juízo. Mas o fogo do verso 11 também é fogo de destruição e juízo. Vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Esse fogo do verso 11 também é destruição e juízo. Porque o próprio Espírito Santo é o fogo de Deus em nós. Há uma diferença. Acontece que quando a gente se arrepende dos nossos pecados, tomamos a decisão de entrar na maior de todas as causas, que é a causa do Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo vem em nós, e Ele é o fogo de Deus que vai nos purificar e não nos destruir. É simples, é decisão. A salvação é apresentada a nós, o Espírito Santo vem e Ele vai começar a queimar a minha vida, e a queima do Espírito Santo, o fogo que vem do Espírito Santo para nós, ele gera transformação, gera purificação, gera santificação. Agora, o mesmo Jesus batiza com fogo, ou seja, Jesus é o Senhor. Se você crê nele, você está salvo, mas se você não crer nele, você já está condenado. O mesmo evangelho que prega a mensagem da salvação, prega a mensagem do juízo. Deve-se ficar claro, se você não entrega a tua vida a Jesus, não aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o perigo de você ir para o inferno é eminente, e ser destruído, e queimar pela eternidade longe de Deus. Não vale a pena, o pecado não vale a pena. Por isso a gente tem que tomar uma decisão. Não dá para fazer de conta que vai com Deus, que anda com Jesus, que vem para a igreja, que cultua no domingo, que vai para a cela. Não dá para fazer de conta. Eu não estou falando que alguém está fazendo de conta, eu só estou falando a verdade que está implícita nessa mensagem, que é absolutamente clara, forte, poderosa. A mensagem de vida também fala de morte. Por isso, andar com Deus, andar com Jesus é coisa séria, é coisa para macho. E para macha também. Tem que ser bom para andar com Deus. No reino de Deus não tem esse negócio de faz aqui, peca aqui, depois vem para a igreja, pede perdão, fica tudo mais. Não transforma, não tem fruto de arrependimento, não mudou a conduta. Depois vai, peca, se diverte com o pecado aqui, se diverte com o pecado, mas depois participa da célula, vem para a igreja, não sei o que, nenhum problema de vir para a igreja, nenhum problema de participar da célula. O problema não é esse, pelo contrário, você deve fazer isso mesmo. E ser frequente, né? A questão não é essa, querido, a questão é o seguinte: se a gente ficar brincando, né? Mundo, igreja,
Mundo, reino de Deus. Império das trevas, reino da luz. Diabo, Deus. Demônio, anjo. Ei! Fica em cima do muro. A palavra de Deus fala que esse cidadão é um morno. Sabe o que a palavra de Deus em Apocalipse fala que Deus faz com os mornos? Ele vomita. Não tem meio termo. Como o evangelho de Jesus não tem meio termo, é tudo tão claro, é preto ou branco. Por isso eu sou corintiano, preto, branco. Não é isso, Guilherme? Não poderia ter explicado melhor essa coisa. Me perdoa esse palmeirense, né? Não funciona. Ainda há esperança. Tudo bem, deixa eu seguir aqui. Né? Vamos lá. A mensagem da salvação, querido, é uma mensagem clara. Ela tanto comunica, é tempo de transformação, é tempo de cura, é tempo de perdão, é tempo de mudança. Eu posso ser curado no meu coração, a minha iniquidade pode ser arrancada pelo poder de Deus, o meu pecado pode ser apagado, porque o sangue de Jesus tem esse poder de tocar em mim, de me limpar, de me purificar. A mensagem do Evangelho comunica isso para nós, para todos os homens. Mas também deixa claro que se você não escolher Jesus, você vai queimar no inferno por toda a eternidade. É tempo de salvação. É tempo de salvação. Amém? Porque Jesus já chegou, porque o Salvador chegou. Se não nos arrependermos e crermos, o Espírito Santo nos purificará com fogo. Se arrependermos, né? Nos arrependermos e crermos, o Espírito Santo nos purificará com seu fogo e nos santificará mais ainda. Ele levou sobre si nossos pecados e as nossas iniquidades. Amém, queridos? Olha o que Jesus fez. Gente, o Salvador chegou. Veja de onde nós fomos arrancados. Veja o que nós fizemos com Jesus. Eu vou ler na linguagem de hoje. Isaías 53 diz assim: o povo diz, quem poderia crer naquilo? Vocês estão comigo? Amém, querido? Veja o que Jesus fez por você e por mim. Veja só. O povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Quem já teve experiências de ser rejeitado e desprezado? Quem já teve? Levanta a mão, os corajosos, né? Para admitir. Eu também. Ok? Sabe qual é o que esse texto está dizendo? Você pode ser curado por tudo isso aí. Sabe por quê? Porque Jesus foi muito mais rejeitado, ele foi muito mais desprezado do que eu e você. Se somar todas as nossas rejeições, todos os nossos desprezos, que todos nós sofremos na nossa vida, não se compara com o tamanho do desprezo que Jesus recebeu. Ou seja, há uma porção de consolo em Cristo que pode resolver os problemas do teu coração. Há um problema, a qualquer coisa, a porção de graça, a porção de amor, a porção de cura que há em Jesus Cristo é grande o suficiente. É grande o suficiente para resolver as nossas almas, curar as nossas almas definitivamente. Ele passou por tudo isso, não porque ele precisava, muito embora no Novo Testamento fala que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Eu tenho meditado nesse texto, ele aprendeu a obediência pelo que sofreu, mas espera um pouquinho, Jesus é obediente, ele sempre foi obediente. No entanto, Deus Pai associou o sofrimento à sua obediência, mas ele era obediente porque ele não tinha pecado. Então por que Deus associou o sofrimento à obediência de Jesus? Deus Pai associou o sofrimento à obediência de Jesus por minha causa. É por causa do espírito da desobediência que tem dentro de mim que Deus fez Jesus sofrer, para que Ele fosse capaz, competente, de curar o nosso coração com tendência à desobediência.
A gente precisa de Jesus, amém? No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, o nosso. Era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito, porque ele vai nos ter. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo de muitos, que muitos merecem. E assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida, e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos, e orou pedindo que eles fossem perdoados. Jesus sofreu, Jesus padeceu coisas que nós não imaginamos. Ele já pagou o preço por todo tipo de mazela que nós temos na nossa vida. Por isso é tempo de salvação. Nós temos de decidir andar com Deus mais. É tempo de decisão, porque é tempo de salvação. Eu não preciso dizer sim ao pecado, eu não preciso ficar lá e cá, eu preciso me posicionar diante de Deus. Talvez hoje seja o dia da tua salvação. Talvez hoje seja o dia da tua salvação. Talvez hoje você pode tomar uma decisão, você possa tomar uma decisão, se arrepender dos seus pecados e escolher Jesus. Em quarto lugar e último, tempo de juízo. Ok? Já falamos sobre isso, mas veja os versos. O machado está posto, a porta está pronto para cortar a árvore pela raiz. Toda árvore que não dá fruto bom será cortada e lançada no fogo. Verso 11, como nós já lemos também, verso 12 também, como já lemos. E é tempo de juízo. Não podemos nos esquecer que o pecado leva ao juízo. O pecado leva ao juízo. O pecado leva ao juízo. Eu não posso brincar com ele, eu não posso dizer sim a ele. O pecado leva ao juízo. Amém? A salvação é necessária porque o pecado nos condenou. Podemos escolher Jesus e o fogo purificador do Espírito Santo, ao invés do fogo de juízo que nunca se apaga. Céu e inferno. Simples assim, escolha. Que tipo de vida você quer viver? Amém? Vamos resumir isso. O Evangelho nos apresenta, pode seguir. O Evangelho nos apresenta e nos comunica que é tempo de arrependimento. Fale comigo, arrependimento.
consciência de pecado, mudança de mente, mudança de conduta, com frutos de arrependimento. A palavra de Deus fala que é tempo de decisão. O Evangelho nos comunica, é tempo de decisão. Nós temos que tomar as nossas decisões e sair de cima do muro. Não podemos ficar lá e cá. Precisamos nos posicionar. Amém? Terceiro, é tempo de salvação. Jesus chegou. Jesus não está trazendo, não tem o prazer de ajuizar, Jesus não tem o prazer de condenar, Ele está comunicando aquilo que o pecado faz conosco. Mas o tempo é de salvação, é tempo de salvação, esse que quer o nosso bem, que quer as bênçãos sobre nós, que quer nos abençoar com todas as coisas, todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, verso 3 fala que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Quando Jesus apareceu, falou assim: gente, eu estou chegando e comunicando a salvação a vocês, para que vocês saibam que o pecado não os domina mais, vocês podem dizer não a ele. Eu estou chegando para dizer a cura, a salvação, a transformação, a bênção, a abundância de amor, a abundância de graça, a abundância de felicidade. No mundo cheio de luta, de conflito, que às vezes a gente apanha da vida, mas o Espírito da vida está em nós por causa de Jesus Cristo, e Ele nos dá força e poder para superar tudo, e sermos mais do que vitoriosos lá na frente. É tempo de salvação, não preciso mais ficar preso ao domínio do pecado, ao governo do pecado, não preciso ficar mais preso ao domínio das iniquidades que nós herdamos dos nossos antepassados desde Adão. Não precisamos ficar cativos de absolutamente nada, mas nós precisamos nos posicionar na vida e render nosso louvor, nossa adoração, a nossa sujeição, a nossa obediência exclusiva e totalmente a Jesus, e não ficarmos em cima do muro, jamais. Por isso é tempo de decisão também, é tempo de decisão, é tempo de salvação e é tempo de juízo, porque o Evangelho completo alerta quanto ao perigo do juízo eterno. Por isso, a gente precisa se posicionar diante de Deus. Como você usará esse tempo? Nos próximos minutos, nos próximos 3 minutos, como que você vai usar os próximos 3 minutos da sua vida? Baixe a sua cabeça. Vamos orar um pouco. Você decide o que você vai fazer nos 3 próximos minutos. Tempo de arrependimento, de decisão, é tempo de salvação, é tempo de juízo. De repente, Deus está falando com você e fala assim: filho, de fato, você precisa se arrepender. Ter consciência dos pecados que tem cometido, repensar a sua vida, aprender a pensar como Deus e mudar sua conduta. Sim, você tem uma decisão a tomar. É tempo de decisão. Por quê? Porque Deus te apresenta a salvação. Nós temos a possibilidade da salvação e da cura, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Nós é que levamos Jesus para a cruz do Calvário. Não foram os judeus nem os romanos, fomos nós. Ele sofreu e padeceu um sofrimento e um padecimento que eram meus, porque tudo deve ficar claro. Com Deus, que é luz, tudo fica claro. Se não escolhermos Jesus, haverá juízo. Ou nos rendemos a Jesus e ao seu amor e à sua salvação, e o Espírito Santo purificador, que é fogo de santidade, fogo de purificação, vem e toma a nossa vida. Ou a rejeição a Jesus nos levará para um fogo de condenação eterna. O que você quer? Eu vou parar de falar, você vai orar.
O que é que Deus falou com você? Você é que vai responder. Hoje, na minha vida, é tempo de. Responda essa pergunta. Hoje, na minha vida, é tempo de. Dê a sua resposta a Deus.